Bom, aqui eu separei para vocês a parte de litosfera específica das rochas. Então vamos lá, o que precisa ser lembrado aqui? Quando a gente fala de rochas, a gente está falando de um material sólido que é composto principalmente pelos minerais, tá? Minerais, eles são uma composição química que vai formar essas rochas. Que composições são essas? São composições que ainda vocês não dominam essa parte, mas adiante vocês vão ter isso. Mas são composições que vão determinar o tipo de rocha que a gente vai ter. Então, por exemplo, o que é um mineral? O mineral é o ferro, né? Tem até uma página do livro de vocês que tem essa indicação sobre o ferro. O ferro é um mineral importante a gente destacar, por quê? Ele é importante para a gente, para o ser humano, né? Para a produção de veículos, para a composição de ferramentas, né? Inclusive, em história também se fala, né, sobre o período da descoberta do ferro, quanto mudou a forma da humanidade viver, sobreviver e produzir coisas, né? Então, por exemplo, o ferro é um mineral, né, que faz parte dessa litosfera e que, assim como outros minerais, né, como o quartzo, como outros minerais, vão estar classificados nessas três classificações de rochas. Quais são? Bom, a magmática, que a palavra magma já está indicando, né? A palavra magmática já está indicando, as rochas magmáticas, elas são do resfriamento rápido do magma, né? Então, aquele magma expelido pela erupção dos vulcões, quando ele faz um processo de resfriamento muito rápido, ele vai formar essas rochas magmáticas. O que acontece? Na característica das rochas magmáticas, você tem os minerais organizados, né? Eles tiveram tempo nesse resfriamento para se organizar. Bom, eu botei um exemplo aqui, lá no livro de vocês tem outros exemplos. O basalto é um tipo de rocha magmática, né? Bom, as metamórficas. A palavra metamórfica tem a ver com transformações. Então, vamos lá. Quando esse resfriamento, né, do magma, ele é mais lento, ele demora mais para acontecer, você tem as rochas magmáticas, tá? Elas também sofrem ação, né, transformação pela ação da natureza. E aí, essa transformação pela ação da natureza, ventos, tempestades, né, ao longo dos anos, formaram essas rochas metamórficas com os seus minerais desorganizados, né? Então você tem uma variação de minerais muito maior nas rochas metamórficas. Um exemplo é o mármore, tá? Sedimentar. As rochas sedimentares, elas são, a gente já falou que sedimentar vem daquela palavra sedimentos, né? Então aquilo que foi desconstruído, aquilo que foi desfeito, né? Ele ficou em pequenos sedimentos. E da onde que surgiu isso? Dessas duas outras rochas aqui. Então, rocha sedimentar é o resultado, né, de sedimentos das rochas metamórficas e das rochas magmáticas. Ela é formada por outras rochas, tá? Esses minerais aqui que vão estar presentes nos sedimentares são minerais que vão estar também na metamórfica e que vão estar no magmática. O que é importante a gente ressaltar aqui no sedimentar? As rochas sedimentares, por elas serem, né, o resultado de sedimentos de outros tipos de rocha, é nessas rochas aqui que vai ser encontrado, na parte dos estudos geológicos, né, nos estudos também de fósseis, os restos de seres vivos, né? Os fósseis são encontrados, em sua grande maioria, nas rochas sedimentares. Justamente por quê? Porque ela é o resultado da desagregação de outras rochas, né? De pequenos pedaços de outras rochas. Um exemplo é o arenito, que eu botei aqui. Bom, aqui você vai ter, eu separei para vocês a composição dessas rochas, né? Bom, do que é feita essa rocha? Se a gente fosse colocar num gráfico, esse gráfico também está nos exercícios dessa semana,
se a gente fosse colocar num gráfico, né, a quantidade o que tem, a quantidade do que tem numa rocha. Então vamos lá, o que tem numa rocha, o que tem na litosfera? Você tem 45%, aqui dividir a metade, né? Uma metade, você tem a divisão entre ar e água, né? Então tem ar e tem água. Você tem 45% minerais, que é um material inorgânico, ou seja, que não tem nenhuma conexão, tem nenhuma ligação com vida, tá? Depois eu vou explicar isso direitinho. E 5% é de matéria orgânica. O que significa matéria orgânica? A matéria orgânica é aqueles restos de seres vivos que ficam nessas rochas, tá? É o que a gente chama de matéria orgânica. Orgânico é aquilo que tem a ver com o organismo, tá? É o organismo de um ser vivo. E inorgânico é aquilo que não tem a ver com o ser vivo, não tem ligação com vida. É inorgânico, tá? Então, os minerais presentes nas rochas, como eu falei no outro vídeo, é um material inorgânico. Então, você percebe que 45% do que tem nas rochas é material inorgânico, né? E só 5% é de matéria orgânica. Por que eu estou destacando isso aqui? E ar e água também que estão presentes. Por quê? Essas rochas, como foi naquele experimento que eu fiz do giz de cera, que também está aí disponível o vídeo, essas rochas, quando sofrem ação do tempo, né? Que tempo é esse? É o tempo de ações naturais mesmo, né? Chuvas, ventos, altas temperaturas ou baixas temperaturas. Essas ações da natureza vão fazer com que essas rochas se tornem o que a gente já falou antes, que são solos, tá? O solo que vai produzir o alimento que chega na sua casa, o solo que vai ajudar a animais se alimentarem para depois servirem de alimento também, é esse solo proveniente, ou seja, que vem do desgaste dessas rochas. Bom, esse solo aqui, eu vou explicar mais adiante, ele vai ter dois componentes importantes, que é o material orgânico e o material inorgânico, tá? O material orgânico são os restos de seres vivos, né? Restos de seres que foram mortos e ficaram ali, né? Na rocha que se desfez até chegar ao solo. E o material inorgânico, que são os minerais que vêm das rochas. Esses minerais já estavam nas rochas e continuam presentes também nesse solo, tá? Essas duas características aqui que vão estar tanto nas rochas quanto no solo, vai determinar as características desse solo, tá? Se ele vai ser rico em nutrientes. Por que um solo, por exemplo, para crescer uma batata, precisa ter nutrientes, tá? Para que essa raiz possa crescer e ela possa servir de alimento depois. Só que não dá para você plantar batata em qualquer solo, né? Existem solos que são próprios para esse tipo de coisa. Por que existem solos diferentes? Porque a presença do material orgânico não vai ser igual em todos eles, tá? Então, o humus eu já expliquei da outro exercício, mas eu vou repetir, o humus é o resultado dessa composição orgânica que vai estar presente em um dos tipos de solo, que vai ser rico em nutrientes, beleza? Bom, essa explicação aqui é sobre solos, então, partindo daquilo que eu falei no finalzinho do vídeo de rochas, né? Essas rochas, quando se desgastam, elas vão formar os solos, né? Então, vamos lá. Solos formados pelo desgaste das rochas, eles podem ser, então, de acordo com algumas características, eles vão ser definidos em 3 classificações, tá? O solo arenoso, o solo umífero e o solo argiloso. Então, vamos lá. Começando pelo arenoso, ó. Esse tipo de solo aqui, ele tem uma característica bem marcante e é fácil de lembrar, porque são aqueles solos que estão mais presentes no litoral, né? Por exemplo, na praia. É o solo que a gente pode usar como exemplo da areia. Ah, professora, nenhum tipo de planta vai nascer vai ter condições de se desenvolver num solo desse? Não, existem algumas plantas que vão ter algumas características, como por exemplo, reter a água dentro dela, né? Como o cacto, por exemplo,
que vão se desenvolver em locais onde esse solo é predominante, tá? Então, botei um desenho aqui, né, para lembrar que faz parte desse solo litorâneo. Os grãos, eles são mais separados. O que significa isso? O fato deles serem mais separados faz com que a água não fique muito retida nele. Eu coloquei para vocês há umas semanas atrás a experiência para vocês observarem, se vocês tiverem condições de fazer em casa também. Quando você pega um solo arenoso, umífero e argiloso e coloca água em cada um deles na mesma quantidade, vocês vão perceber que aonde tem o solo arenoso, a água vai escoar com mais facilidade, né? Por quê? Porque é característica desse tipo de solo, né? As rochas que se desfazem e formam esse solo, elas são rochas, em grande maioria, ou metamórficas ou sedimentares. Então, elas têm os grãos mais separados, tá? O solo umífero, né? O solo umífero, a palavra umífero já está dentro dessa palavra a ideia de humus, né? O humus é aquilo que eu expliquei no outro vídeo, que é o resultado da composição, né, da junção de restos de seres vivos. Professor, mas é resto de gente? É resto de seres vivos, sim. Restos de seres vivos que depois que se decompõem vão ser nutrientes para essa terra. O que é nutriente? É o alimento para essa terra. Para a terra nos dar o alimento, eu até botei um exemplo aqui, né? Para o plantio poder acontecer, essa terra precisa ter alguns nutrientes, precisa ter algumas composições, algumas coisas que vão ajudar nesse plantio crescer. Então, ó, 10% de humus é o que tem nesse tipo de solo, tá? O humus é aquele material que eu já expliquei. Esse solo aqui, ele é permeável. O que é permeável? Eu até já coloquei ali. É o que absorve água com facilidade. Ele absorve água com facilidade, mas tem uma diferença. Ele vai absorver para que essa terra seja a forma de ser usada para plantio. Então, vamos lá. O argiloso, ele também é permeável, só que ele vai absorver a água e não vai eliminar, como acontece nesse solo umífero, tá? Bom, ele tem porosidade. O que é porosidade? Ele tem uma característica de areação. O que é areação? É a entrada de ar nessa terra. Para que o plantio, para que a semente, para que a produção aconteça agrícola, né, é preciso que tenha ar também nessa terra, tá? Além de água, além dele ser permeável, absorver a água necessária, ele precisa ter uma porosidade. É uma terra que vai ser apta a receber o ar que existe, tá? A areação é um processo agrícola onde se abre espaço na terra para a entrada de ar. É preciso que tenha ar na terra para o plantio poder ter um bom desenvolvimento. Eu botei como exemplo terra preta. Aqui no Brasil a gente tem bastante concentração de terra preta, que é esse tipo de solo aqui, tá? Bom, o argiloso. O argiloso, a primeira característica dele, bem marcante, é o fato dele ser encharcado. Quando eu falo encharcado, você vai dizer, professora, mas o umífero também não vai ser? Não. O argiloso, ele tem uma capacidade maior de reter água, tá? Absorver a água não quer dizer que ele vai reter. Aqui no umífero, ele absorve a água, mas por ele ter uma porosidade, ele também faz essa água evaporar através da porosidade dele, tá? O argiloso não. Os grãos de argila, né, os grãos do solo mais argiloso, eles são mais finos e unidos, né? Isso faz com que aqui seja difícil a entrada de ar. Professora, aqui não tem nenhum tipo de plantação? Sim, existem vegetais que também se desenvolvem em solo argiloso. Porém, ele não vai ter a mesma característica para plantio necessário como tem o umífero, tá? O barro é um exemplo de solo argiloso, tá bom?